Oi, pessoal, tudo bem? Aula sobre continente africano, mais especialmente sobre a divisão regional do continente africano. Vamos tratar sobre os aspectos essencialmente geográficos da África. Bom, o continente africano, como todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, em primeiro lugar, é um continente, não é um país, tá, gente? Eu faço essa brincadeira porque é muito comum o pessoal, durante as aulas presenciais, provas e etc., escrever, porque a África é um país, a África é um continente. Em primeiro lugar, é isso: a África é um continente. Se a gente observar, na porção norte da África, a gente tem a Europa, na porção nordeste da África, nós temos o Oriente Médio. Só que existem outros aspectos geográficos bastante relevantes. Por exemplo, do ponto de vista hidrográfico. A África é banhada pelo Oceano Atlântico na sua porção leste e pelo Oceano Índico na sua porção oeste. Ela tem ao norte o Mar Mediterrâneo conectando com a Europa. Na sua porção nordeste, a África é banhada pelo Mar Vermelho, famosíssimo Mar Vermelho, que é este mar que está aqui, e tem o Golfo de Aden, que é o golfo localizado entre a Península Arábica e o chifre da África, região da Somália. Golfo de Aden, em aspectos geopolíticos, ele é fundamental para o continente africano e para o restante do mundo, em função de ser uma das mais importantes rotas comerciais marítimas, Golfo de Aden, Mar Vermelho, chegando ao Mar Mediterrâneo. Do ponto de vista climático, a África ela é cortada pela linha do Equador e pelos dois trópicos, ao norte o de Câncer e ao sul de Capricórnio. Isso faz com que a África tenha uma enorme diversidade climatobotânica, clima e biomas. Por que isso? Porque próximo da linha do Equador, na região equatorial, nós temos uma altíssima pluviosidade, o clima equatorial, o que garante na África Central a formação de uma floresta conhecida como Floresta do Congo. Beleza? O Congo é esse país que está aqui, ó. E aí vai ser a Floresta do Congo. Tranquilo? É uma floresta similar à floresta amazônica, com um clima similar ao clima equatorial da floresta amazônica. Na medida em que a gente distancia da linha do Equador, a gente tem uma redução da pluviosidade caminhando para os climas tropicais, tanto a norte quanto a sul. Região de clima tropical, no caso da África, domina uma área chamada de savana, que é um similar ecológico ao cerrado brasileiro, que no Brasil está localizado especialmente no Brasil central, região centro-oeste, Minas Gerais, parte da Bahia, Tocantins e tal. A gente tem o cerrado. E na África a gente vai ter a famosíssima savana, até chegar na área do trópico. No caso do trópico de Câncer, a configuração de um clima desértico, o maior deserto quente do planeta Terra, que é o deserto do Saara, no norte da África, cortado pelo trópico de Câncer. E ao sul a gente vai ter o deserto do Kalahari, cortado pelo trópico de Capricórnio, mostrando uma diversidade climatobotânica enorme, de florestas a savanas a desertos. E se pensarmos no extremo norte da África, região do Mar Mediterrâneo, nós temos o clima mediterrâneo, que é um clima com maior quantidade de chuvas no período do inverno. E no extremo sul da África, especialmente a África do Sul, o clima subtropical, um clima similar ao clima da região sul do Brasil, as 4 estações bem definidas. Além disso, a África possui uma atividade tectônica muito particular. Essa região marcada de roxo que vocês estão vendo aí, que são os grandes lagos africanos, ela configura o famoso Rift Valley africano. O Rift Valley ele é configurado, ele é formado pelo movimento divergente de placas tectônicas. Esse movimento divergente produz um rebaixamento do nível do relevo, criando um vale fruto de uma falha tectônica, que é um rift, que é uma falha, que é uma trinca geológica. A África ela possui os grandes lagos por uma reordenação da rede hidrográfica, jogando a água para essa região rebaixada, que é o chamado Rift Valley africano. É chamado de neotectônica porque existe um processo de fragmentação do continente africano exatamente nessa região de roxo que eu estou marcando aqui para vocês,
que vai configurar num futuro próximo para a história da Terra, daqui a alguns milhões de anos, a formação de uma nova placa. A África está se dividindo em duas, em função desse movimento divergente que forma os grandes lagos africanos, o Rift Valley africano, e a gente tem várias atividades tectônicas nessa região, vulcânicas nessa região, em função desse movimento tectônico identificado pelos geólogos, e é a única região do planeta Terra que é possível identificar um Rift Valley ativo, ou seja, um processo de formação de Rift Valley nesse momento da história da Terra. Beleza? Então, geologicamente, ela tem uma condição muito especial também. O Canal do Suez, que fica na Península do Sinai, entre Península do Sinai e Egito, na verdade tudo é Egito, tá? O Canal do Suez ele conecta o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, historicamente fundamental rota comercial. Se a gente pensar no avanço dessas rotas comerciais com o advento da globalização, da evolução do transporte marítimo, do avanço da Ásia como um polo econômico importante, o Golfo de Aden, o Mar Vermelho e o Canal de Suez se transformam em importantíssima rota comercial. Ele pertence ao Egito, foi construído pela França e pela Inglaterra no final do século XIX, pertence ao Egito desde 1956, na Guerra de Suez, e é o Egito quem administra, sendo uma das mais importantes rotas comerciais. Rivaliza em termos de rota em canal, em redução de percurso, com o Canal do Panamá, que fica na América Central. O Canal do Panamá é o mais movimentado do mundo e o Canal de Suez fica em segundo lugar. Um dos principais motivos para o Canal de Suez, às vezes, ser preterido, ser deixado de lado em algumas rotas comerciais, é a questão geopolítica, principalmente no chifre da África, por causa dos piratas da Somália. A Somália é um dos países mais empobrecidos do mundo e a pirataria ela acaba sendo uma importante ação econômica para o país e para a população local. Os piratas sequestram navios que cortam ali pelo Golfo de Aden e fazem trocas econômicas, pedido de resgate, para liberar o navio com pedido de resgate proporcional ao valor da carga. Como esses piratas são muito ativos nessa região e dependendo da carga a ser transportada vai haver o sequestro, quando a carga é mais cara, existem duas possibilidades, três na verdade. Os navios eles viajam escoltados por outros navios com pessoas armadas para combaterem os piratas, é uma questão geopolítica relevante. Dois, seguros para esses navios e o seguro passa a ser responsável por pagar o resgate em caso de sequestro, o que faz o seguro ficar muito caro. E terceira possibilidade, os navios escolherem outras rotas comerciais mais seguras, ou dando a volta pela África sem passar pelo Golfo de Aden, pelo Mar Vermelho, ou escolhendo o Canal do Panamá, que não tem o evento da pirataria, essa questão geopolítica relevante. Os navios que escolhem passar pela região da Somália, o transporte acaba ficando muito caro em função dos piratas, em função da necessidade de uma escolta, de um seguro e etc. Então, o Canal de Suez, apesar de sua localização ser privilegiada, ele acaba perdendo no cenário internacional como rota comercial para outras rotas mais seguras por causa dos piratas da Somália, para a gente entender essa questão geopolítica. Tem um filme que é muito legal, que é baseado em fatos reais, chama Capitão Phillip. É um filme que conta a história de um navio sendo sequestrado por piratas da Somália, com Tom Hanks. Então, quem gosta de filme aí, galera, uma indicação caso não tenha assistido, Capitão Phillip, filme muito legal. E existe o Estreito de Gibraltar, região de conexão praticamente entre África e Europa, entre África e a Espanha, entre Marrocos e Espanha, mais precisamente. O Estreito de Gibraltar tem pouco mais de 20 quilômetros de extensão, de largura. Ele é a entrada para o Mar Mediterrâneo ou a saída do Mar Mediterrâneo, depende do sentido. Se você estiver na Espanha, você consegue enxergar a África. Se você estiver na África, você consegue enxergar a Espanha. É uma rota importante, tanto para refugiados, rotas migratórias, rota comercial, e existem competições de natação no Estreito de Gibraltar. A galera atravessa o estreito a nado, dá em torno de 24 quilômetros, beleza? Curiosidade. Bom, pensando regionalmente, a África é dividida de acordo com os aspectos climáticos, os aspectos botânicos, a fitogeografia,
as questões culturais, históricas e étnicas. A primeira região, dividida na África, ela tem uma relação mais étnica do que geográfica. É a região do Maghreb ou Maghreb, com B mudo, tá? Maghreb significa poente ou ocidente, é a região noroeste da África. Essa região do Maghreb, ela foi dividida dessa forma, especialmente durante o Império Árabe, que era a porção mais ocidente do Império Árabe, saindo da Península Arábica e indo em direção ao Atlântico. A porção mais ocidente ou a porção mais poente do Império Árabe, por isso o nome de Maghreb. Existem duas divisões para o Maghreb. O pequeno Maghreb ou Maghreb Central, formado por, eu vou marcar ali os países, tá? Marrocos, esse país que está aqui, Rabat é a capital. Argélia, segundo país na formação, e Tunísia, cuja capital é Tunis, beleza? Então é chamado Maghreb Central ou Pequeno Maghreb. O Grande Maghreb inclui a Mauritânia, esse país que está aqui, e inclui a Líbia, esse país que está aqui. Então a gente pode falar que o Maghreb ele é composto por Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. São 5 países compondo. Na época do Império Romano, ele era conhecido como África Menor e ocupada pelo Império Árabe a partir do século VII, vem sendo convulsionada pelo crescimento do fundamentalismo islâmico, principalmente nos últimos 30 anos. Essa região ela foi palco da famosíssima Primavera Árabe a partir de dezembro de 2010, que se expande por 2011, tendo início a Primavera Árabe na Tunísia, expandindo especialmente em direção à Líbia e depois ao Egito, chegando então ao Oriente Médio. Então essa região ela é formada especialmente por povos árabes de maioria islâmica, que tem crescido o fundamentalismo em alguns países, o Egito, por exemplo, apesar de não estar no Maghreb, mas ele está nessa linha da Primavera Árabe, e uma região dominada pela transição entre deserto do Saara e o clima mediterrâneo do norte da África. A segunda região, do ponto de vista agora geográfico, não é étnico, como é o caso do Maghreb árabe muçulmano, étnico-religioso. Agora a gente tem o deserto do Saara. O Saara é o maior deserto quente do planeta Terra. Existe também o deserto frio, tá, gente? Como é o caso da Antártida, por exemplo. Classificação de deserto é região com baixa pluviosidade, média anual abaixo de 300 milímetros. Para a gente ter uma comparação, o sertão nordestino, a média de pluviosidade é em torno de 600 milímetros. Tá? Então, para ser deserto, é abaixo de 300. O deserto do Saara está localizado no norte da África. Ele pega os países do Maghreb, Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, e se expande para o Egito, Sudão, Eritreia. Existe um país chamado Eritreia, tá? Muita gente não conhece. Sudão, Chad, Níger, Mali e Saara Ocidental. Então, o clima, pluviosidade média abaixo de 300 milímetros anuais, baixa disponibilidade hídrica, caracterizado pelo estresse hídrico, que é o que marca todos os climas áridos e semiáridos, exceto na bacia do Nilo. Pensando na bacia do Nilo, pessoal, corta o Sudão de sul a norte, o Egito de sul a norte e deságua no mar Mediterrâneo. Então, a bacia do rio Nilo, o mais próximo do Nilo possível, o estresse hídrico ele é bem menor. Mas o restante do deserto do Saara, o estresse hídrico é muito alto, falta d'água. São as maiores reservas de combustíveis fósseis da África. O Egito é um dos maiores produtores de petróleo do planeta Terra. A Líbia, a Argélia são países com grandes reservas de petróleo. O Sudão tem uma questão do petróleo geopolítica muito séria no país, inclusive vinculada à divisão do país em dois, né, o Sudão do Sul e o Sudão. Tanto o petróleo quanto o gás natural, o que faz com que os interesses internacionais por essa região tenham ficado cada vez mais evidentes. A China, por exemplo, tem um grande interesse na região do Saara, econômico e geopolítico, por causa do petróleo. O interior saariano é habitado há séculos por uma população majoritariamente nômade. Tem uma etnia que é muito grande, muito forte no Saara, chamada de Tuareg. Talvez seja uma das mais importantes etnias nômades do Saara. Inclusive, já indiquei um filme, agora eu indico um livro. Tem um livro chamado Tuareg, que é um dos livros mais legais que existem. Sobre essa etnia Tuareg, é sobre a história de um Tuareg específico, que ele migra dentro da Argélia.
O livro é muito legal, vale a pena. Quem nunca leu, se tiver oportunidade, procure, inclusive tem grátis na internet. Aqui em cima de mim, a gente tem o deserto do Saara, que é conhecido, né, no imaginário popular como uma região de dunas, apesar de só cerca de 30% do deserto serem dunas e areia, tá? O restante são rochas. E o mais curioso de tudo, que quando isso cai em prova, o pessoal erra fácil. Essa segunda foto aqui é também no deserto do Saara. Ô Bruno, o que é esse branquinho aqui? É neve. É a neve no deserto do Saara. O deserto do Saara quase não chove. Pode chover, em alguns casos, até 300 milímetros por ano. E aqui a gente tem ocorrência de neve, especialmente no norte do Saara, a região mais próxima do Mediterrâneo, quando sofre influência da massa fria da Europa, produzindo neve, invernos rigorosos na Europa, pode levar essa neve para algumas regiões do Saara. Quando acontece, é muito raro. A gente tem ocorrência de neve durante a madrugada, quando a temperatura no deserto é mais baixa. O início da manhã, quando o sol nasce, que é esse momento em que essa foto foi tirada aqui com os turistas indo ver neve no deserto do Saara, rapidamente derrete e a neve desaparece, beleza? Então pode, raríssimo, nevar no deserto do Saara, especialmente a parte mais norte do deserto. Outra região, já é a fronteira do deserto do Saara, chamada de Sahel ou Sahel, uma das regiões mais importantes do deserto, ou mais importantes do ponto de vista social na África, na transição do deserto do Saara. A palavra Sahel significa costa ou fronteira, e ela vai marcar para a gente a fronteira do deserto do Saara. Se a gente olhar aqui no mapinha, o Sahel é essa parte desse marrom, talvez marrom, laranja, aqui um pouco mais claro. Essa daqui é a faixa do Sahel. Tá? Ela tem aproximadamente 5.400 quilômetros de extensão e com uma largura de 500 a 700 quilômetros. Essa região do Sahel, essa região de transição, é a região marcada especialmente pela vegetação de estepe, uma vegetação rasteira com pouquíssimos arbustos, sofrendo uma influência muito forte da baixa pluviosidade do deserto do Saara, relativamente parecida com o que é a caatinga brasileira, assim, um pouco longe, tá? Mas em termos climáticos é uma relação muito próxima entre o Sahel e o clima semiárido brasileiro, beleza? Região fitogeográfica dominada por vegetação de estepes, como eu falei, pluviosidade entre 150 e 300 milímetros por ano. É uma região de clima desértico, porém já numa transição para uma região semiárida e tropical. É uma área de expansão da desertificação. Conceito agora, pessoal. A desertificação é conceitualmente tratada como sendo uma mudança climática de climas mais úmidos para clima mais seco, que é o deserto, produzido por ação antrópica. Então, desertificação é classificado quando existe uma ação antrópica que produz uma mudança climática. Desertização é natural. É, por exemplo, um deserto naturalmente expandir. No caso do Sahel, existe o processo de desertificação. O deserto do Saara ele tem expandido em direção a essa região, em função especialmente da ação antrópica como redução da cobertura vegetal para expansão da agricultura e pecuária. Essa região de desertificação acaba sendo uma região de expulsão de população, porque se é a desertificação, acaba que produto da agropecuária, acaba que a agropecuária fica prejudicada e a população se vê obrigada a migrar em função da chegada do deserto do Saara. Foi criado um projeto dos mais interessantes, chamada Grande Muralha Verde. É um projeto composto por todos esses países, Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Nigéria, Níger, Chad, Sudão, Eritreia, Djibouti. Esses países criaram um projeto em conjunto de reflorestamento dessa região, recuperação da cobertura vegetal para criar uma muralha verde, um obstáculo físico para a expansão do deserto. Muita gente acha que essa muralha verde vai ser uma linha de árvores para impedir a expansão do Saara. Na verdade, são várias manchas de vegetação sendo criadas para não prejudicar a atividade agropecuária, já que do ponto de vista social essa atividade é importantíssima, porque a maior parte é de subsistência. Então, a ideia desses países é o cultivo de milhares de árvores, milhões, na verdade, de árvores e arbustos nativos da região,
para segurar a expansão do deserto, manter a umidade na região e existir de maneira harmônica com a atividade agropecuária na região, conscientizando a população de que é necessário o reflorestamento e a recuperação vegetal para que essa população tenha agropecuária, mantenha essa atividade econômica impedindo a desertificação. Então fiquem atentos. São ações antrópicas que mitigam, que reduzem as mudanças climáticas produzidas pelo ser humano. O chifre da África, como eu falei anteriormente na aula, uma das regiões geopolíticas mais importantes, ele é composto por Eritreia, Etiópia, Quênia e Somália, uma das regiões mais pobres do planeta Terra, níveis de fome altíssimo, a gente pode ver aqui pela legenda, fome, altíssima ocorrência na região. Economia informal é o que mantém essa área em função da pobreza e do nível de desemprego, principalmente vinculada à pecuária. E são países cujo PIB é composto principalmente por doações e transferências de fundos internacionais. Então são países que vivem de ajuda, tá? Do mundo inteiro, feita pela ONU, feito por organizações governamentais, iniciativas privadas, vivem da ajuda. A agricultura é o mais forte setor e a pecuária representa 40% do PIB e mais de 50% das exportações, porém atividades muito fracas, com baixa tecnologia agregada, com baixa produtividade, altas taxas de mortalidade infantil, tem uma das mais altas taxas de mortalidade infantil do mundo, com cerca de 10% das crianças morrendo depois de nascer e 25% das que sobrevivem morrem antes dos 5 anos de idade, criando, segundo a ONU, uma condição catastrófica, segundo Médicos Sem Fronteira, uma condição catastrófica do ponto de vista humanitário nessa região. É a maior taxa de mortalidade infantil do planeta Terra. Do ponto de vista geopolítico, é marcado por inúmeros conflitos e guerras civis e grande instabilidade política. A Somália, por exemplo, ela determinou que os piratas da Somália passassem a ser atividade formal no país para que o governo pudesse cobrar imposto sobre o resgate, o sequestro de navios para agregar o PIB, para entender o nível de pobreza e a população, por exemplo, hoje a maior geração de emprego na Somália é na pirataria, para entender como que funciona a economia da região. E para fechar, a África Meridional, que não é a África do Sul. A África Meridional é a parte sul da África, tá? Não a África do Sul. Composto aqui por África do Sul, Botsuana, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Suazilândia, Lesoto, Madagascar, Moçambique, Malawi e Tanzânia. Parte centro-sul da África. É a porção cuja potência regional é a África do Sul, porém Angola vem crescendo economicamente nos últimos anos, principalmente depois da descoberta do pré-sal angolano, descoberta feita pela Petrobras, inclusive, e aí Angola tem crescido muito economicamente, seu PIB em função do petróleo. Houve a fundação do SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é um bloco econômico muito fraco no cenário internacional em função das dificuldades econômicas, mas cujo objetivo é proporcionar o crescimento das economias dos países africanos e a melhoria da qualidade de vida do seu povo, que é o objetivo, na verdade, de todos os blocos econômicos, do ponto de vista teórico, e outros objetivos, promover a paz na região e a estabilidade, já que, especialmente Angola, viveu guerra civil durante muitos anos, Moçambique, guerra civil durante muitos anos, Zimbábue, uma instabilidade política muito forte em função das dificuldades econômicas, assim como Zâmbia e Tanzânia. Então, são países que vivem, em função da sua condição social, uma instabilidade muito forte. E o combate à AIDS. O continente africano ele é o continente cuja população tem maior contágio de AIDS do planeta Terra, inclusive a África do Sul sendo um dos polos internacionais, fazendo com que tenha a necessidade de ações conjuntas para combater, ou pelo menos para minimizar as consequências dessa doença. Beleza? Geralzão, África, vamos para a geopolítica.